Olá, começa agora mais um Palestra em Casa, aqui na Rede Mundo Maior. Ainda estamos no mês de outubro e por isso continuamos a ver palestras em homenagem a Allan Kardec. No programa de hoje, vamos ver a palestra de Marcos César sobre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Confira. Eu soube que você é espírita. É verdade? Sim, eu sou. Então, quero esclarecer algumas dúvidas. É verdade que vocês não acreditam em Jesus? Que o substituíram por um tal de Allan Kardec? Que esse Kardec, aliás, vocês o veneram como um santo? Ou até mesmo como um Deus? Esse diálogo, aparentemente improvável, já foi presenciado e muitas vezes vivido por muitas pessoas aqui presentes. Afinal de contas, quem já não teve um amigo, um parente ou um conhecido que tinham essas dúvidas em relação à doutrina espírita, que não entendia o papel de Kardec dentro do espiritismo? Aliás, muitos espíritas também se confundem com o papel que Kardec teve dentro da codificação espírita. Qual foi o seu papel na codificação do espiritismo? Kardec foi apenas um mero espectador, limitando-se a organizar mecanicamente as respostas dadas pelos espíritos? Ou participou ativamente da concepção da doutrina espírita, contribuindo com os seus conceitos? Para que possamos esclarecer essas questões, antes precisamos conhecer um pouco da vida e da obra de Kardec. Afinal de contas, quem foi Kardec? Hippolyte Léon Denisard Rivail, o verdadeiro nome de Allan Kardec, o nome de batismo, nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Desde cedo, revelou grande inteligência. Completou os seus estudos na Suíça, em Yverdon, com o célebre educador suíço Johann Heinrich Pestalozzi, do qual se tornou um dos mais atuantes discípulos. Por isso mesmo, devido a essa influência, especializou-se na área da educação. Sendo bacharel em letras e ciências, especializou-se em educação. Publicou diversas obras com o objetivo de estudar, interpretar e melhorar os sistemas educacionais vigentes à sua época. Tornou-se um respeitado educador e intelectual, reconhecido pela sociedade da época e pela Academia de Ciências. Além das diversas obras de cunho pedagógico que Kardec escreveu, ele também organizou, num determinado período da sua vida, em sua própria casa, cursos gratuitos de química, física, astronomia e anatomia comparada. Temas, aliás, que ele, como um cientista, também dominava e ensinava. Poliglota, além do francês, a sua língua natal, falava fluentemente o inglês, o alemão, o espanhol e o italiano, além de ter um bom conhecimento da língua holandesa. Por volta dos 50 anos, foi convidado por um amigo para presenciar o fenômeno das mesas girantes, que era uma sensação em muitos salões parisienses da época. As mesas girantes eram mesas que, apesar do nome girantes, podiam se movimentar, podiam se erguer, batiam como se dessem toques. Isso sem nenhuma influência mecânica ou de um agente externo. A princípio, Kardec, fiel ao pensamento corrente de sua época,
calcado no racionalismo materialista, encarou o fenômeno com muita descrença. Acreditava que aquilo não passava de um fenômeno provocado pelo magnetismo terrestre ou por qualquer uma das leis da física, por qualquer um dos fenômenos da lei da física. Porém, com o tempo, Kardec notou que havia um padrão de inteligência nessas manifestações, que os movimentos e as batidas da mesa não eram fruto do acaso, que havia uma inteligência misteriosa comandando esse procedimento, essas ações da mesa. Os toques da mesa respondiam às questões respeitando-se os sinais combinados anteriormente. A determinadas perguntas respondia com um toque, que significava sim. Outras, com 2 toques, o que significava não. E essas respostas tinham uma coerência, de acordo com as perguntas, que também eram feitas de maneira lógica, para testar essa situação, para testar essa coerência nas respostas. Kardec, nesse momento, poderia ter se aferrado aos pré-conceitos oriundos da sua formação intelectual e vigentes na sua época, toda baseada na visão materialista do mundo. Poderia, com isso, ter virado as costas ao fenômeno, renegado ou procurado qualquer explicação fantasiosa. Porém, homem esclarecido que era e sintonizado com a verdadeira essência da ciência, que é a investigação, passou a estudar o fenômeno das mesas girantes com mais profundidade e afinco, e utilizando para isso o método experimental da ciência. Método esse que ele utilizava nos seus estudos acadêmicos sobre educação e as diversas ciências físicas. Após anos de estudo e intercâmbio com o plano espiritual, convenceu-se da existência de inteligências extracorpóreas. Convenceu-se da existência da vida espiritual, da existência de espíritos desencarnados, inteligências que movimentavam estas mesas. Por isso, resolveu organizar esse material obtido por meio dos seus estudos e, em 1857, lançou o Livro dos Espíritos. Por considerar que essa obra não era sua, mas dos espíritos que responderam às questões propostas, para evitar comparações com a sua obra de educador e cientista, que já era vasta e muito respeitada, e dar à doutrina, com isso, um cunho impessoal, para não levar as pessoas a acreditarem na doutrina espírita pela reputação que ele tinha nos meios acadêmicos, resolveu lançar este livro com o pseudônimo de Allan Kardec. O nome de uma antiga encarnação sua, posteriormente revelada pelos espíritos, encarnação essa como um sacerdote druida entre o povo celta. Portanto, a partir deste momento e desta breve biografia de Kardec, começamos a ter subsídios para respondermos às questões colocadas no início da nossa explanação. Allan Kardec não inventou o Espiritismo. O Espiritismo não é uma ideia brotada ou criada pela cabeça de Kardec, pela sua imaginação. O Espiritismo é obra de Deus. São as leis divinas, as leis da natureza, as leis da vida, as leis que regem o universo e toda a criação divina. Conhecimentos esses, leis essas, trazidas pelos Espíritos ao nosso conhecimento. Bom,
Com base nisso, então podemos concluir que a questão do papel de Kardec na concepção do Espiritismo está completamente respondida? Ele foi, com base nisso, apenas um mero espectador? Uma máquina de escrever de luxo, que simplesmente traduziu e colocou no papel e organizou esses ensinamentos? Não. O fato dos ensinamentos que compõem a doutrina espírita não serem uma invenção de Kardec, não serem uma invenção da sua imaginação, não diminui em nada a importância que ele teve na concepção do Espiritismo. Muito pelo contrário, os conceitos e as respostas trazidas pelos Espíritos, foi Kardec quem codificou, organizou e publicou. Allan Kardec foi um cientista e um educador à frente de seu tempo, mas jamais substituiu Jesus. Ele poderia muito bem ter virado as costas para os fenômenos das mesas girantes. Entretanto, resolveu ajudá-los para entender melhor o que acontecia. Após muitos anos de estudo, Allan Kardec se convenceu da existência de inteligências extracorpóreas e resolveu publicar, em 1857, seus estudos, no livro que ficou conhecido como Livro dos Espíritos. Portanto, ele não inventou o Espiritismo, apenas foi o responsável por codificar, organizar e publicar a obra que rege o planeta. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fique aí. Estamos de volta. Você já faz parte do Clube Amigos da Boa Nova? Se não faz, junte-se a nós. Ligue 0800 12 18 38 e associe-se. A seguir, Marcos César nos traz as provas de que Kardec participou, sim, ativamente do Espiritismo. E fala um pouco de o Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos trouxeram os ensinamentos, mas foi Kardec quem os organizou para que essas informações fossem publicadas e chegassem até nós, para que mudassem as nossas vidas. Para que mudasse a nossa vida. O trabalho de Kardec foi imprescindível para trazer esta luz divina à humanidade. As provas da participação ativa de Kardec na concepção do Espiritismo são visíveis. Vejamos, o Livro dos Espíritos não foi fruto de um acaso ou de perguntas surgidas ao sabor dos ventos e das circunstâncias. Kardec, do alto do seu conhecimento, do alto da sua experiência, do alto do seu preparo acadêmico, utilizou uma metodologia de trabalho para elaborar as questões do Livro dos Espíritos e para se certificar que as respostas dadas pelos Espíritos eram verossímeis e estavam de acordo com a lógica e com o bom senso. E com base nesse conhecimento, ele também teve o trabalho de agrupá-las em temas e em categorias. Com base numa metodologia científica de trabalho e no raciocínio lógico, Kardec formulou as perguntas que permitiram aos espíritos nos trazer esses conhecimentos acerca da vida espiritual. Esses conhecimentos que nos permitiram saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Atualmente, quando lemos o Livro dos Espíritos, parece que Kardec perguntou, naquela sequência, tudo bonitinho, e um espírito só respondeu. Lemos o Livro dos Espíritos e falamos, o trabalho não foi assim tão difícil, está aqui tudo na ordem. Porém, e aí está a grandiosidade do trabalho de Kardec, a importância do seu trabalho,
ele se cercou de diversos cuidados metodológicos para se certificar, como já dissemos, que as respostas estavam coerentes e isentas de erros ou brechas que futuramente permitissem a contestação por parte dos críticos da doutrina. Diversos médiuns de cultura e conhecimentos dos mais variados, localizados em diversos países e regiões, recebiam as respostas. Kardec pegava todas essas respostas, as analisava e considerava apenas aquelas que convergissem em coerência e significado, aquelas nas quais a maioria dos médiuns davam respostas parecidas e coerentes entre si. E à medida que as respostas dos espíritos ensejavam novos conhecimentos, novos temas, traziam novas teorias acerca da vida, Kardec procurava esclarecê-las e aprofundá-las por meio das suas perguntas. Muitas vezes Kardec até instigava os espíritos, forçava algumas questões para arrancar realmente as informações de uma maneira mais aprofundada. Por isso, o Livro dos Espíritos não nasceu pronto. Ele foi uma obra construída ao longo do tempo. Tanto que a primeira versão tinha pouco mais de 500 perguntas. Depois é que Kardec fechou a versão final, com 1019 perguntas. Aliás, nenhuma das obras da doutrina espírita nasceu sem a dedicação e a perseverança de Kardec. Nenhuma nasceu sem a seriedade do seu trabalho. Ele precisou estudar as respostas dos espíritos, agrupando-as e organizando-as da forma didática e maravilhosa nas quais chegaram até hoje em nossas mãos. Em muitos momentos, Kardec também complementou, esclareceu e aprofundou os ensinamentos que os espíritos nos trouxeram. Porém, ele jamais alterou o cerne desses ensinamentos. Jamais deturpou o significado desses ensinamentos. Jamais modificou os elementos que compunham esse ensinamento, os conceitos da vida espiritual que os espíritos traziam. Por todo esse trabalho, fruto de muita dedicação, de muitos sacrifícios pessoais, inclusive da própria saúde, de muita abnegação e de muita caridade, é que Kardec é respeitado e admirado por todos nós. Portanto, Kardec não substituiu Deus ou Jesus na visão do Espiritismo. Kardec é respeitado e admirado pelo trabalho que teve, pelos ensinamentos que o seu trabalho, que as suas mãos nos trouxeram. Somos profundamente gratos a Kardec por ele nos trazer o Espiritismo, o Consolador prometido, conforme Jesus previra há 2000 anos. Somos imensamente gratos a Kardec por nos presentear com os 5 livros básicos da codificação espírita. O Livro dos Espíritos, de 1857, que é o pilar filosófico da doutrina espírita, é a vertente que nos traz a filosofia do Espiritismo. O Livro dos Médiuns, de 1861, um dos pilares científicos da doutrina. Um livro que estuda a mediunidade, a comunicação entre os planos espiritual e físico, a comunicação dos espíritos, ora desencarnados, com os espíritos que no momento estão encarnados, ou seja, todos nós. O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, no qual eu falarei um pouquinho mais adiante.
O Céu e o Inferno, de 1865, também um dos componentes da visão científica da doutrina, que nos fala sobre a justiça divina, que desmistifica o conceito de céu e inferno, que nos mostra a verdadeira justiça perfeita, imutável de Deus. E a Gênese, de 1868, um belíssimo tratado científico que nos mostra a formação dos mundos, a formação do princípio espiritual, a gênese espiritual, entre diversos outros temas. Hoje, analisaremos com um pouco mais de profundidade essa obra magnífica, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a vertente moral, religiosa da doutrina dos Espíritos. Com esse nome, isso quer dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo substitui a Bíblia? Que o Espiritismo repudia a Bíblia? Que desconsidera os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João? Que fez um livro substituindo as palavras do Mestre Jesus? Obviamente que não. Analisemos atentamente o título dessa obra. Ela não se chama o Evangelho do Espiritismo ou o Evangelho dos Espíritas. Ela se chama o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, conforme o Evangelho conforme a interpretação por meio dos ensinamentos espíritas. A interpretação por meio dos Espíritos. O Evangelho interpretado de acordo com os conhecimentos espirituais. Qual o objetivo desta obra, então? É nos mostrar o verdadeiro significado dos ensinamentos morais do Mestre Jesus. É explicar estes conhecimentos que o Mestre Jesus nos trouxe. Mostrar a concordância destes ensinamentos com a doutrina espírita e a sua aplicação na nossa vida. Pois as palavras de Jesus não são apenas teorias, são instrumentos de mudança da nossa vida de maneira prática. O Evangelho segundo o Espiritismo traz a interpretação dos ensinamentos de Jesus. Seu objetivo é mostrar o verdadeiro significado das leis morais que Jesus nos ensinou e sua aplicação no nosso dia a dia. Vamos para mais um intervalo e já já voltamos. O Palestra em Casa está de volta. Nós espíritas temos um respeito muito grande por Allan Kardec, pelo importante trabalho que ele desenvolveu. A metodologia usada por ele fez com que interpretássemos a Bíblia de uma forma mais fácil e mais atual. Nos lembremos, Jesus não deixou nada escrito de próprio punho. Os seus ensinamentos foram todos transmitidos oralmente às pessoas que o procuravam e o circundavam. E foi transmitido por meio de parábolas e alegorias, por meio de figuras de linguagem que foram exemplificados nas atitudes e no comportamento do Mestre, porém jamais escritos. Os evangelhos foram escritos posteriormente, alguns por evangelistas que não foram contemporâneos do Mestre, que não viveram junto com ele. Portanto, alguns ensinamentos de Jesus nos chegaram mal compreendidos, mal interpretados, principalmente devido à barreira da língua e dos costumes da época. Jesus falava o aramaico, uma língua muito pobre em vocábulos, onde uma palavra tinha vários significados dependendo do contexto. A partir da Idade Média, principalmente, o Evangelho sofreu, além da influência dos erros de tradução, a interferência de interesses políticos, econômicos e religiosos. Jesus falava o aramaico, o Evangelho foi escrito em hebraico,
depois traduzido para o grego e posteriormente para o latim. Eis a confusão na tradução de muitas palavras. Com isso, algumas passagens das lições de Jesus ficaram incompatíveis com a imagem de amor, de bondade e de benevolência que o Mestre tinha, que o Mestre Jesus deixou entre nós. Como reaver o verdadeiro sentido desses ensinamentos? Por meio das explicações dos Espíritos, retomando o significado original destes ensinamentos do Mestre Jesus, compreendendo as alegorias e as figuras de linguagem que o Mestre utilizava em suas parábolas. Um exemplo: eu não vim trazer a paz sobre a terra, mas a espada, assim Jesus nos disse, porque eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe, e o homem terá por inimigos os de sua casa. Se analisarmos apenas essa letra fria, perderemos a fé nos ensinamentos do Mestre. Como ele podia nos pregar a divisão pela espada, se era a personificação do amor e da bondade? É necessário interpretarmos o sentido do que o Mestre disse, e é isso que os Espíritos fizeram. Toda ideia nova causa resistência, é combatida, tenta-se desconsiderá-la, eliminá-la. Por vezes os críticos a hostilizam tanto que inclusive hostilizam membros da sua própria comunidade e da sua própria família. Quantos cristãos não foram perseguidos pela sua própria família? Quantas famílias não foram destroçadas por renegarem a bondade e os ensinamentos trazidos pelo Mestre? A obra de Kardec nos permitiu conhecer o verdadeiro sentido dessas parábolas. Façamos um breve passeio, devido ao tempo, por 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 4, esclarece-se o diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Quando Nicodemos questionou como que alguém poderia voltar ao ventre de sua mãe para renascer novamente, pois o Mestre Jesus disse que seria necessário renascermos novamente para entrarmos no reino dos céus. E foi aí que Jesus disse que o que é da carne, vem da carne. O que é do Espírito, nasce do Espírito. O que Jesus quis nos mostrar com isso? Ao dizer-nos que não nos maravilhássemos, pois é necessário nascermos de novo. Por erros de tradução, ficou parecendo que Jesus falava sobre a ressurreição. Mas o verdadeiro conceito que ele nos trazia era o da reencarnação. A necessidade de reencarnarmos para nos aperfeiçoarmos espiritualmente. O que Jesus quis nos dizer com esta passagem e nos mostrar é a existência da vida espiritual. No capítulo 27, Pedi e obtereis, os Espíritos nos esclarecem sobre a eficácia da prece, por meio daquela parábola de Jesus, em que 2 homens, um fariseu e um publicano, sobem ao templo para orar. O fariseu, esforçando-se por ser visto, grita em alto e bom som: meu Deus, eu vos rendo a sua graça, porque não sou como os ladrões e os injustos, nem como este publicano que está ao meu lado. O publicano, ao contrário, mantendo-se reservado e batendo em seu peito, dizia: meu Deus, tende piedade de mim, pois eu sou um pecador. O que Jesus quis nos ensinar é que a prece não é um momento de exaltação do orgulho, é um momento de elevação a Deus, de conversa com o nosso Criador, onde devemos perdoar as imperfeições alheias, pois temos as nossas próprias imperfeições. É um instrumento do bem, da benevolência e da caridade moral. E para encerrarmos a nossa conversa de hoje e fixarmos esses ensinamentos do Mestre Jesus, de que o mais importante na prece
é o sentimento e a sinceridade, acompanhemos a história do Zé. O Zé era um humilde lavrador, um humilde trabalhador, que todo dia, ao chegar na lavoura para o seu trabalho, elevava o seu pensamento a Deus e, com os seus conhecimentos, fazia a seguinte prece: Oi, Jesus, o Zé está aqui. Um dia, o seu patrão passou e viu ele fazendo essa prece. Mas Zé, você é louco? Você acha que Jesus, esse príncipe supremo, te ouvirá por meio dessa prece simples? Tirou do bolso um papel com uma frase belíssima e extensa, cheia de palavras rebuscadas, e entregou ao Zé. O Zé mal conhecia metade daquelas palavras. E continuou fazendo a sua oração simples, mas com muito sentimento e com muito amor. Um dia, o Zé caiu doente, sendo hospitalizado. Numa madrugada, no hospital, acordou. E ao olhar numa poltrona, no fundo do seu quarto, percebeu alguém ali sentado. De início, ficou assustado, mas foi se acalmando. Quando ele estava prestes a perguntar quem era, veio uma voz doce e meiga dessa poltrona. Oi, Zé, Jesus está aqui. Muito bem. E depois de tanto aprendermos, chegou a hora de participarmos com perguntas, colocações sobre o tema proposto para a nossa noite de hoje. Aqueles que desejarem, basta levantar a mão que o Alex levará o microfone. Somos todos aprendizes. Só Jesus era mestre. Marcos, então, enquanto o pessoal pensa na pergunta, na colocação, fala para nós um pouquinho mais da forma como Kardec fez a codificação de suas obras, das 5 obras. Kardec era um cientista. Kardec era um homem de educação, que falava sobre educação. Então, nada poderia convencer Kardec simplesmente porque alguém disse ou porque ele viu o fenômeno. Kardec sempre procurava, por meio dos efeitos, as causas dos fenômenos. E é por isso que ele foi escolhido pela espiritualidade para trazer a doutrina espírita à luz, para trazer os ensinamentos. Porque Kardec, do alto do seu conhecimento, começou a utilizar uma metodologia, como nós falamos. Então ele começou presenciando esses fenômenos, ficou intrigado, procurou explicações dentro das leis da física, mas não as encontrou. Depois, com base nessa constatação, começou a testar a hipótese de inteligências extracorpóreas. E testou como? Fazendo perguntas a estas inteligências. Começando a fazer perguntas, mas não para um médium, utilizando apenas um médium, mas vários médiums, porque um médium apenas poderia ser facilmente influenciado ou se enganar. Então, com base no método experimental, selecionou vários médiums de uma diferente amostra, médiums esses com vários conhecimentos de vários níveis educacionais, e recebendo essas respostas, utilizou o seu conhecimento para analisá-las, ver quais eram compatíveis entre si, quais convergiam para um mesmo resultado, para nos trazer as obras da codificação. Realmente, o trabalho de Kardec é maravilhoso. Ele sempre procurava nos efeitos as causas dos fenômenos e por isso foi escolhido pelos espíritos. Aliás, qualquer trabalho que é feito com amor, dedicação, sacrifício e perseverança é admirável. Jesus e Allan Kardec nos mostraram isso. Apesar de Jesus não ter deixado nada escrito a próprio punho, seus ensinamentos regem até hoje o nosso universo. A Bíblia realmente tem alguns erros de tradução que deixaram as passagens diferentes do que Jesus pregava,
Mas foi por isso que, por meio das explicações dos Espíritos, retomamos o significado dos ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos fazer uma breve pausa, mas voltamos já. Voltamos. Assista agora a parte final do debate e a prece de encerramento com Mauro Ottman. Lembre-se, a verdadeira prece, por mais simples que seja, se for feita com sentimento, com amor e com sinceridade, será escutada. Marcos, traduz para nós o significado do eu sou o caminho, da verdade e da vida. Essa foi uma das frases mais belas que Jesus nos falou. Por que Jesus é o caminho? Porque por meio dos seus atos, das suas atitudes, ele nos mostra o que devemos fazer para nos aperfeiçoarmos espiritualmente. Por que ele é a verdade? Porque ele trouxe para nós os ensinamentos do Pai, de Deus, o nosso Pai. Não trouxe os ensinamentos que Jesus criou, mas sim os ensinamentos divinos que Deus criou para o universo. E por que Jesus é a vida? Porque se seguirmos, nem que seja só um pouquinho, aquilo que Jesus nos falou, nós renasceremos para a vida. Para a vida material? Não. Para a vida espiritual. Essa vida plena de felicidade e que nós, um dia, a viveremos, pois fomos criados por Deus para a imortalidade. Marcos, suas considerações finais? Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esta pequena frase está no Evangelho segundo o Espiritismo e nos mostra que a fé, ela pode ser também fruto da razão. Porque se não compreendermos os ensinamentos de Jesus, não conseguiremos despertar a fé. Não conseguiremos despertar este caminho, a verdade e a vida de que Jesus nos falou. Kardec não substituiu ou destruiu os ensinamentos de Jesus. Ele foi mais um espírito em evolução, como nós, mas cuja missão era nos trazer esta joia espiritual, a doutrina espírita. A melhor maneira de demonstrarmos o nosso respeito e a nossa admiração por Kardec, e não idolatria, pois não temos idolatria por Kardec, mas respeito e admiração. A melhor maneira de demonstrarmos este respeito é estudarmos estas obras benditas que o trabalho de Kardec nos permitiu conhecer. Obras cujos verdadeiros autores são Deus, nosso Pai, o Mestre Jesus e todos os espíritos superiores, como nós um dia também seremos. Como nos disse o Espírito de Verdade, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, amai-vos e instruí-vos. Esse é o caminho para a felicidade. Muito obrigado pela atenção. Muito bem. E depois, então, de tanto aprendermos, chegou aquele momento de novamente nos recolhermos, elevando os nossos pensamentos, mentalizando o Mestre Jesus. Nós vamos vibrar. Vibrar que nada mais é que direcionar as nossas melhores intenções, nossos melhores pensamentos para aqueles que necessitam. E quanta necessidade existe neste mundo. Então, vamos primeiramente vibrar pelos hospitais e por todas as pessoas que se encontram no leito de dor, aqueles irmãos que se encontram hoje passando por cirurgias e que precisam muito da nossa vibração para se recuperarem.
vamos vibrar e direcionar aquilo que há de melhor em nós para todos estes irmãos neste momento. Vibremos intensamente. Vibremos também pelos presídios e por todos os irmãos que se encontram encarcerados, pedindo ao plano espiritual que leve as nossas vibrações amorosas para que estes corações possam ser transformados, melhorados e possam também se sentir mais tranquilos e vibrantes na frequência do bem. Vibremos intensamente. Vibremos pela paz no nosso planeta Terra, por todos os povos. E vamos vibrar agora por aquele nosso amigo, aquela pessoa que conhecemos e que sabemos estar necessitada. Vamos direcionar as nossas melhores energias, nossas melhores vibrações para estas pessoas, para estes irmãos, na certeza que o plano espiritual chegará com ajuda, com auxílio. Vibremos. E assim só nos resta agradecer a Deus, agradecer ao Mestre Jesus e aos amigos espirituais do bem que se fizeram presentes em nossa reunião, que nos ampararam, que nos auxiliaram, que nos aplicaram passes, energias benéficas para a nossa cura, para a nossa melhoria. Vamos agradecendo a estes irmãos do bem. Vamos agradecendo por todas as oportunidades que nos são dadas. Vamos agradecendo também pela vida e pedindo humildemente a Deus que nos proteja, que nos ampare, que nos ofereçam boas intuições ao longo desta semana, para que assim possamos caminhar sempre no rumo do bem, que sejamos sempre os semeadores do bem por onde passarmos e que possamos divulgar aquilo que de melhor aprendemos aqui, dando bons exemplos, sendo aqueles mensageiros do nosso Cristo Consolador. Agradecidos que estamos, nós vamos pedindo licença ao plano espiritual para encerrar a nossa reunião pública de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Marcos foi muito feliz em sua explanação. Realmente, muitas pessoas nos perguntam se é a Allan Kardec que adoramos, se Kardec substitui Jesus para os espíritas. Ele esclareceu que não, claro que não. Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Ele organizou suas pesquisas e seus estudos junto aos espíritos, esclarecendo de forma mais fácil tudo que foi deixado por Jesus em seus ensinamentos contados através da história. Uma história escrita por evangelistas que não viveram na época em que Jesus viveu, não falavam a língua que Jesus falava, portanto, traduziram a história em outra linguagem, em outra época, com outros significados, onde a palavra era mesmo escassa para apontar a realidade desejada. Kardec, em um de seus livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, diz segundo, pois foi escrito segundo a interpretação dos espíritos, buscando o lado moral e a mudança interna do ser humano, pois sabemos que só assim encontraremos o caminho da verdadeira evolução e da felicidade. Fez também com que a forma do ensinamento ficasse mais clara. Kardec era poliglota, educador, dava aulas de química, física, etc. Tinha vários outros títulos. Era um homem respeitado e não se deixaria envolver por enganações. Materialista, quando convidado para a reunião das mesas girantes, procurou entender o que ocorria. Foi buscar o aprofundamento necessário para entender o que chamavam de fenômeno talvez físico. Estudou e pesquisou durante anos, pois notou que havia inteligência nas respostas dadas pelo barulho das mesas. Depois disso, fez seu trabalho missionário e precisou da ajuda de vários médiuns de diversos lugares do mundo para que respondessem várias perguntas feitas por ele.
Nas respostas, observou a lógica, o consenso e a coerência para aceitar tudo. Mais tarde, organizou o trabalho por assuntos e juntou em um livro para ser lançado em 1857 na França, o Livro dos Espíritos. Escreveu depois O que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, a Gênese, todos com auxílio dos espíritos. Os espíritas são gratos a Allan Kardec por ter nos trazido o Consolador prometido, que é a codificação da doutrina dos espíritos. Chegamos ao final de mais um Palestra em Casa. Espero que tenham gostado do programa. Você pode participar enviando um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. Tchau, te espero na semana que vem.